Repórter PUC está de volta e hoje estamos falando sobre alimentação. As reações alimentares podem se manifestar na forma de alergias, intolerâncias, sensibilidade ou a doença celíaca. Quem tem essa alteração deve eliminar totalmente o glúten da dieta. Para falar sobre o assunto e esclarecer dúvidas, estamos no estúdio hoje com a médica Vera Lúcia Ângelo Andrade, gastroenterologista, e Fernanda Marota, que foi diagnosticada com a doença celíaca há 8 meses. Bom, como a gente falava antes do intervalo, a doutora trouxe o aparelho de soprar que faz o teste para as intolerâncias, é isso? Isso. Esse é um teste que a gente tem feito, é um teste relativamente recente, né? Que a gente faz para intolerância a leite, intolerância à fruta, como eu falei, são os mais frequentes. Existe o teste de intolerância a leite sanguíneo também, que pode ser realizado. Só que é um teste indireto. Na verdade, você toma uma glicose, uma lactose, e depois você faz um teste sanguíneo para identificar a glicose. Então, é um teste indireto. Esse é um teste bem simples, você pede para o paciente fazer uma dieta restrita na véspera. No dia do exame, ele vai chegar em jejum, vai simplesmente soprar o aparelho, tá? E a gente aguarda, o aparelho faz uma leitura de um valor. Depois ele toma a substância que a gente quer pesquisar. Se for lactose, ele vai tomar lactose, frutose, e a gente vai fazendo leitura de 15 em 15 minutos. Se houver elevação desses valores, é um teste positivo. Esse paciente é intolerante, ele tem má absorção de carboidrato. Doutora, e existem vários graus de intolerância, de alergia? Sim, o paciente ele pode ter um exame positivo e não ter sintoma. Então, nesse caso, não é necessário retirar o alimento. Você pode ter pacientes que ele tolera pequenas quantidades. Por exemplo, um paciente intolerante à fruta, ele pode comer uma fruta que tenha menos frutose. Por exemplo, abacate tem pouca frutose, um caqui, uma manga tem muita frutose. Então, você pode fazer a seleção do alimento que você vai comer e a quantidade que você vai comer. É totalmente diferente da doença celíaca. Na doença celíaca, você não pode comer nada absolutamente que tenha glúten. Nem traços de glúten, nem um produto fabricado, uma padaria que faça pão comum, você não pode. Como a gente viu na reportagem, né, a entrevistada tinha uma intolerância muito forte à lactose. Então, até intolerância tem vários graus também. Sim. O teste que a gente faz é 25 gramas de lactose. 25 gramas equivale mais ou menos a meio litro de leite. O paciente pode ter um teste negativo, mas se ele tomar 1 litro de leite, comer um milkshake daquele gigante, ele pode passar mal. Então, isso é individual. A dieta, a intolerância que ele tem é individual. É diferente da alergia. Alergia, mínimas quantidades, ele pode ser sintomático. No seu caso também, Fernanda, é assim? Você não pode comer nada de glúten? A reação é imediata? É imediata. E à medida que eu fico... Quanto mais tempo eu fico sem glúten, a minha reação é pior. Então, assim, quando eu fui diagnosticada, meus pais, minha família recebeu uma nutricionista especializada em doença celíaca na minha casa para nos instruir as nossas empregadas, ajudantes da minha casa, que são super queridas, nos ajudam muito, que realmente é necessário é muito sério. Eu não posso, assim... A minha manteiga tem que ser separada, a minha torradeira, a minha casa... eu estou me mudando de casa, a minha casa está sendo feita uma ala da cozinha para mim. O apoio da família é muito importante. É muito importante, porque eu sei quando eu comi um alimento contaminado, porque eu sinto muita dor. É imediata a dor. E, às vezes, eu tenho até diarreia com sangue. Então, assim, é muito sério mesmo. E eu não sabia disso. Então, assim, às vezes, no início, eu pensava assim, não, isso é exagero. E no início, quando você é diagnosticado, você tem uma certa revolta, da raiva. Porque, assim, eu tenho 27 anos. Eu tinha 26 na época. Eu passei 26 anos comendo glúten, comendo tudo que eu queria. De repente, eu tive que mudar minha vida. Foi um baque muito grande, um baque. Então, aí, de repente, eu me vejo tendo que levar merendeira para todos os lugares. Como a gente viu na reportagem, a dona Terezinha, que também tem a doença celíaca, também leva. Então, explica pra gente, por exemplo, aqui hoje, o que tem na sua merendeira? Meus biscoitinhos até esfarelaram um pouquinho. Na verdade, essa é a minha merendeira pequenininha, porque eu tenho uma merendeira grandona que eu levo geralmente em viagem. Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, eu tenho uma frutinha, que no caso eu trouxe morango aqui, e aqui eu trouxe um morango, aqui eu trouxe um biscoitinho de nata. Por quê? Porque eu desenvolvi também hipoglicemia. Por quê? Porque eu estava passando muito tempo sem comer. Por quê? Porque como eu não posso comer nem alimento contaminado, então eu não podia comer em lugar nenhum. Então eu ficava muito tempo sem comer. Porque, por exemplo, você vai num casamento, você não pode comer nada, você só pode tomar Coca-Cola. E como eu não bebo álcool, então eu não podia beber nada. Então, e aí eu também trouxe um suco de
aqui é um suco de acerola. Então, eu tive que aprender a trazer os meus alimentos. E também eu tenho um blog que eu também estou querendo falar um pouquinho sobre isso, porque é um assunto muito pouco falado. Poucas pessoas conhecem a doença celíaca. Eu não conhecia, eu não sabia nada a respeito dessa doença. E poucas pessoas realmente sabem, poucas pessoas conhecem mesmo a seriedade da doença. Bom, doutora, e é um fator genético essa doença, essa alergia, intolerância? Pode ser passada de uns pais? A doença celíaca é hereditária, né? Você tem um gene que você sabe, o HL marcado, do cromossomo 6. Então, existe um risco de um familiar, de uma pessoa de doença celíaca, de 1 para 10 dele ser celíaco. E na população geral, sabe qual é a incidência? De 1 para 200. Quer dizer, é uma doença pouco diagnosticada. A gente diz que é uma doença do iceberg. Só a pontinha são os pacientes muito graves, são diagnosticados como crianças. São crianças muito magras, crianças que não crescem, tem um aspecto assim, que as perninhas magrelinhas, aquele barrigão, né, desnutridas. Mas tem uma fase da vida que é mais comum de se descobrir? Sim, é mais comum, os casos mais graves são descobertos na infância. E tem casos igual dela que a gente não sabe, que manifestam mais tarde. Ou tem paciente, eu tive uma paciente com quase 40 anos que ela passou mal a vida inteira, tinha um cabelo ressecado, era desanimada, tinha anemia, osteoporose já, que é uma coisa muito grave, e ela foi descobrir com 40 anos. E ela ficou revoltada, porque ela descobriu uma semana antes de ir para a Itália. Você imagina, uma semana antes de ir para a Itália, eu dei o diagnóstico, ela ficou um pouquinho chateada comigo, né? Mas hoje a gente tem tido cuidado. Um quadro que às vezes a gente não esquece de associar é com o intestino preso. Normalmente, igual ela apresentou, eu tinha diarreia. Então, eu, por exemplo, no consultório, todo paciente que tem sintomas persistentes, antes de eu dizer que ele tem síndrome do intestino irritável, que foi o diagnóstico dela, eu sempre excluo intolerâncias alimentares, porque uma coisa pode cursar com outra. O que é a síndrome do intestino irritável? São alterações de hábito intestinal, ou com constipação, com o intestino preso, ou com diarreia, e muita dor. E pode ter uma combinação dessas variantes. Tem uma qualidade de vida muito ruim. O paciente está sempre inchado, está sempre chateado. É um paciente que eu falo que ele está enfesado, né? Ele nunca está bem. E você tem, o único jeito de fazer o diagnóstico é através do exame sorológico e comprovação com biópsia. E fazer o diagnóstico mais cedo pode ajudar, por exemplo, a aceitar essa doença ou não ter esses sintomas que você sente? Por exemplo, eu diagnostiquei há um pouco tempo, numa festa, uma criança, um bebê com doença celíaca. A mãe procurou, acabou que a gente fez o exame. Então, assim, ele nunca vai comer glúten, ele vai saber o que é uma pizza, um macarrão, né? Então, é mais fácil, talvez, do que ela que comeu pizza e macarrão a vida inteira. Alguém da sua família tem doença celíaca? Que a gente estava falando do fator hereditário? Eu tenho uma prima de 1º grau que tem doença celíaca, mas as minhas irmãs não têm e nem meus pais. Todo mundo fez o teste. Fez. Isso é muito importante. Quando você diagnostica um paciente de 1º grau, todos os próximos têm que fazer. E há muita questão da negação, né? Porque é uma doença sofrida. Se você é intolerante a leite, você pode usar uma enzima que chama lactase. Você pega o leite, joga em cima a lactase e toma seu leite. Essa é uma pergunta importante. Né? A intolerância, a alergia e a doença, algum deles tem cura? As alergias de infância podem ter cura. Tá? Por exemplo, alergia de leite de bebê. Às vezes, com 2 anos, ele já melhora. A alergia a camarão, amendoim, normalmente elas não melhoram. Tá? Tem que tomar muito cuidado, porque várias coisas são contaminadas, como, por exemplo, amendoim. Né? A intolerância, por outro lado, ela tende a piorar com a idade. A população geral não era para tomar leite. Você vê que assim, o bicho adulto não toma leite. Houve uma mutação genética para que as pessoas tomassem leite. Então, se eu, por exemplo, sou intolerante a leite, tomar leite, o máximo que vai acontecer é uma dor de barriga. Se ela comer glúten, ela pode ter um tumor de intestino, ela pode ter osteoporose, pode ter infecções de repetição, pode ter dermatite herpetiforme. É uma doença grave. E pode ser fatal também? Não fatal, mas assim, abaixa tanta qualidade de vida dela que sim, e aumenta o risco de tumores de intestino. Ela tem uma resposta inflamatória persistente. É como se eu estivesse sendo agredido o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você tem um machucado, você vai arrancando a casca o tempo inteiro. Uma hora aquilo ali pode aparecer um tumor. Mas a gente está falando então das partes negativas. E as partes positivas, assim, nesse sentido, dá para viver, dá para ser feliz? Já se adaptou? Sim, eu me adaptei. É claro que tem momentos que são difíceis. Mas hoje em dia eu já não consigo mais nem entrar em padaria. Então, assim, eu já me sinto mal entrando em padaria. Eu tenho enjoo. Eu até não sei se isso é comum acontecer. Eu entrar em padaria, já me sentir mal. Eu não tenho mais vontade de comer alimentos com glúten. Por exemplo, às vezes faço pizza em casa, eu já não tenho mais vontade de comer. E, assim, a minha médica costuma dizer assim, você descobriu o seu veneno. Então, agora você deixou de comer o seu veneno, então você está
você tá bem. E realmente eu tô me sentindo muito melhor. Eu desinchei, eu emagreci, porque eu tava muito inchada. Eu não tava conseguindo, eu acordava, eu não conseguia fechar as minhas mãos. Eu tava começando a reter muito líquido. Meu sistema linfático tava começando a ficar comprometido. Então, assim, eu acho que eu descobri o meu veneno, efetivamente. Então, eu tô me sentindo bem melhor. E pode ser ajudar também com o seu blog. Você falou algumas pessoas que às vezes nem Isso. sabem que tem, né? Isso, eu vou... Agora que eu comecei a passar daquela fase da negação, eu vou começar a falar mais a respeito no blog e tentar ajudar algumas pessoas que têm a doença e quem sabe se identificam comigo, né? Qual que é o endereço? Desculpa, Gabi. Pode falar. O endereço do seu blog para o pessoal de casa acessar e ver. É www.blogdojur.com.br. Do Jur é DUJOUR.com.br. Bom, isso que você falou, Fernanda, que sua vida mudou quando você tirou o glúten, chama atenção para uma questão importante. Doutora, muita gente está passando a cortar o glúten e a lactose sem ter problema, sem ter intolerância, para emagrecer, para desinchar. Quais são os riscos disso? Isso é uma coisa tão grave que está acontecendo, que eles fizeram um estudo que em 2011, os Estados Unidos gastou 1,2 bilhões de dólares com dieta sem glúten. E em 2015 a perspectiva é de quase 7 bilhões. Né? Cada pessoa que teoricamente é intolerante ao glúten, é um ganho para a indústria alimentícia gigante. Então está tendo uma comercialização disso. A tal ponto que sexta-feira eu vou dar uma aula no Conselho Regional de Nutrição, eles estão muito atentos a isso, há uma norma do Conselho que todo nutricionista que tirar o glúten da alimentação de pessoas que não sejam intolerantes, ele pode ser punido. Por quê? No caso dela, se ela resolvesse fazer uma dieta, vamos supor, hipoteticamente sem glúten para emagrecer antes de fazer o exame, quando ela fizesse os testes seriam negativos. Então, ela perderia a chance de ter um diagnóstico. Tem um site da Celbra que é muito interessante, pacientes que eles orientam muito bem, esse site é muito importante, todo celíaco entrar. A Celbra, Associação dos Celíacos do Brasil. Isso, é muito bom esse site. Excelente. Qual que é o site? A Celbra. Né? Esse site, você já digitar no site de busca, digitar a Celbra, você vai entrar. É uma das frases assim, que eles põem em negrito: não retirem o glúten da alimentação sem orientação médica. Você não tem como fazer o diagnóstico. Não né? ficar seguindo dietas da moda, internet, né? Porque o que é a dieta da moda? É tirar glúten, tirar lactose. Claro que você emagrece. Se você não comer nada, você comer só alface, você vai emagrecer do mesmo jeito. Só que isso tem consequências para o seu organismo. Você vai ter deficiências nutricionais, você vai ter anemia, você vai ter carência. E outra coisa, por exemplo, no caso dela, olha como é que ela falou que é importante. Eu procurei uma nutricionista para orientar a casa inteira. Porque a casa inteira é comprometida. Todos. Né? Você tem que ter um pacto de alimentação. Você imagina se a alimentação na casa dela é só a base de pão, macarrão e tal. Como que ela vai se sentir dentro da casa? E outra coisa, coloca o pão do lado de um alimento de uma alface, você pode ter a contaminação. A tal ponto que a Celbra sugere que até a pia deve ser separada, a esponja de lavar deve ser separada, todos os seus alimentos têm que ser separados. Então, é muito importante. O que vocês estão fazendo é fundamental. Chama orientar as pessoas. Isso que é fundamental. Como você falou, né, Fernanda? Tem uma cozinha especial só para você, separar dos alimentos, mas mesmo assim é possível viver normal, uma vida saudável e feliz, né? Tem pessoas que acham que isso é um exagero, mas só quem vive essa realidade sabe da intensidade disso tudo e dessa realidade mesmo. E é muito importante realmente o apoio da família e dessa conscientização mesmo, geral, de todo mundo, das pessoas que trabalham na casa, de todo mundo, namorado, amigos. Meus amigos todos também já têm consciência, já estão super preocupados. Tem o macarrão com glúten, tem o macarrão sem glúten. Então, na hora de colocar o molho, não encostem a concha no macarrão com glúten, porque vai contaminar, de fato. Então, assim, é muito importante essa conscientização, porque o glúten para algumas pessoas é veneno e para outras pessoas realmente não precisa tirar, sabe? Dá para viver feliz. Você pode diminuir, mas não tirar completamente. Fica aí o recado, então. Né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Espaço PUC. Sejam sempre bem-vindas. Eu que agradeço. Te agradeço. O programa Espaço PUC termina aqui. Participe com a gente, envie sugestões e comentários para as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e eu te vejo na segunda-feira. E eu te encontro na próxima quinta. Tchau!